Olá, eu sou Luísa Marim e hoje vou contar a vocês sobre a Revolta dos Malês. Bom, primeiramente, a Revolta dos Malês foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador entre os dias 25 e 27 de janeiro de 1835. Agora vamos com o Sr. Carlos Adalberto para ver se ele consegue achar algumas pessoas que saibam sobre essa revolta. Vamos lá, Sr. Carlos Adalberto. Ei, homem! Qual era a religião dos negros que faziam parte da Levante dos Malês? A. Islamistas. B. Muçulmanos. C. Negroides. D. Africanders. A religião? É. Muçulmanos. Não está errado, porém, os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos, que exerciam atividades livres, conhecidos como negros de ganho, alfaiates, pequenos comerciantes, artesãos e carpinteiros. Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Em função dessas condições, encontravam muitas dificuldades para ascender socialmente. Outra pergunta. Qual era o objetivo dos escravos que estavam fazendo parte da Revolta dos Malês? A. Libertação dos escravos. B. Ser africanders. C. Matar o rei Napoleão. D. Ser um Pedro Sebretes. Com certeza é matar o rei Napoleão. Os revoltosos, cerca de 1500, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito contra os negros. Portanto, tinham como objetivo principal a libertação dos escravos. Queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Ei, menino, Cara, tô batendo meu recorde. como os malês realizaram o plano de libertar os escravos? A. Eles invadiram os engenhos de café e libertariam os escravos. B. Eles invadiriam o reino de Napoleão e matariam Napoleão para libertar os escravos. C. Eles matariam os escravos para dar a eles uma vida no céu. D. Construiriam casas para que eles vivessem de açúcar. Pelo que aprendi em história com o Gustavo, acho que é a B. Meu Deus, que moleque burro! Como é que os escravos iam matar Napoleão? Bom, deixa eu falar como é que foi pra vocês. De acordo com o plano, os revoltosos sairiam do bairro de Vitória e se reuniriam com os outros malês vindos de outras regiões da cidade. Invadiriam os engenhos de açúcar, libertariam os escravos. Como ocorreu o fim da revolta? A. Uma mulher denunciou o plano. B. Um traveco denunciou o plano. C. Eles mataram os indígenas. D. Eles conseguiram fazer a revolta dos malês. Eu acho que é a A. Até que enfim, uma hora alguém ia ter que acertar isso aí. Bom, mas não foi tão fácil assim uma mulher ter contado o plano, tal. Não foi tão fácil. Bom, primeiramente a mulher contou o plano de revolta para um juiz de paz em Salvador. Os soldados das forças oficiais, então, eles conseguiram reprimir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região de Água dos Meninos. Violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados à pena de morte. Os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo. Ei, após o levante dos malês, como o governo agiu para impedir mais revoltas? A. Decretou leis impedindo a circulação de muçulmanos à noite. B. Impediu que o Napoleão Bonaparte matasse o rei da Espanha. C. Matou o inglês. D. Fez com que o Napoleão Bonaparte matasse ingleses. Eu acho que é C. Ah não, cara. Você tá de brincation with me. Por que motivos o governo local, para impedir outras revoltas, iria matar ingleses? Meu Deus. Bom, deixa eu contar como é que foi. O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas.
Em que língua foi escrita o plano de libertar os escravos? A. Árabe. B. Saudita. C. Brasileiro. D. Americano. Eu acho que é C, brasileiro. Meu Deus, que moleque burro. Até aquele cachorro é mais inteligente que ele. Bom, ele errou. Mas o plano não foi escrito em brasileiro, como ele disse, o cachorro falou para ele acertar. Bom, o plano foi escrito em árabe. Todo o plano da revolta foi escrito em árabe. Ei, você, mais uma pergunta. Quem foram os líderes da revolta dos malês? A. Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luísa Marim. B. Pacífico Manuel, Licutã Calafate e Sanim Maluís. C. Líderes dos malês, conseguir liberdade religiosa. D. Napoleão, rei da Espanha e Dom Pedro I. Eu acho que é a B. Está errado. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou Luísa Marim. Tinha uma opção que falava Luísa Marim. Ou seja, essa era a questão certa. Mas vamos falar formalmente a vocês, né? Entre os líderes dos malês estavam Pacífico Licutã, Manuel Calafate e Luísa Marim. Juntos conseguiram munição, armamentos e elaboraram um plano de luta contra os senhores, visando soltar escravos e conseguir liberdade religiosa. Última pergunta. Na noite de 24 de janeiro de 1835, o que ocorreu? A. Alguns malês foram cercados por Dom Pedro I. B. Alguns malês foram cercados pela polícia na casa de Manuel Calafate. C. Alguns rebeldes foram mortos e presos. D. Napoleão Bonaparte matou o rei da Espanha. Eu acho que é a B. Olha, eu gostei muito dessa pergunta, pois ela tinha duas respostas certas, a B e a C. Ele acertou. Mas como da outra vez, não é tão simples assim. Bom, deixa eu contar como é que foi. Na noite de 24 de janeiro de 1835, alguns malês foram cercados pela polícia na casa de Manuel Calafate, local onde muitos rebeldes foram mortos e presos. As autoridades agiram com rapidez, conseguiram combater ataques aos quartéis de Salvador, expulsando os revoltosos. Ao tentar fugir da cidade, um grupo de mais de 500 malês foi barrado na vizinhança do quartel da cavalaria em Água dos Meninos, onde ocorreram os combates decisivos. Todos foram vencidos pelas forças policiais. A revolta dos malês pode ser compreendida como um conflito que deflagrou a oposição contra duas práticas comuns herdadas do sistema colonial português. Quais eram essas práticas comuns herdadas do sistema colonial português? A. Escravidão e voto censitário. B. Escravidão e a intolerância religiosa. C. Negros donos de Portugal. D. Brasil é dono de Portugal. Pelas minhas hipóteses, eu calculei lá tudo que eu vivi naquela época, sabe? É a B. Meus parabéns, menino! Você acertou! E sim, a revolta dos malês pode ser compreendida como um conflito que deflagrou a oposição contra duas práticas comuns herdadas do sistema colonial português. E essas duas práticas comuns são a escravidão e a intolerância religiosa. Meus parabéns! Bom, mas ela foi comandada por negros de orientação religiosa islâmica, conhecidos como os malês. Essa revolta ainda foi resultado do desmando político e da miséria econômica do período regencial. O quê? Pera, depois eu edito, relaxa. Islamismo é religião, né? Não, velho, é um país. É um país, velho. Pera aí. Outra pergunta. C. What the fuck, mano? C. Não. Vai. Outra pergunta. Em que língua foi escrita o plano de libertar os escravos? Brasileiro. Não, eu não fiz as coisas. C.
Você falou 2 vezes C, mano. Tá bom. D. A, C, C. C. Vai. 3, 2, 1.